Aqui. Já está gravando de novo, viu, galera? Bom, dito isso, desde o início desta aula, deixa eu tomar um golinho d'água aqui, que eu acabei não tomando água no intervalo. Dito isso, desde o início a gente vem criando uma fundamentação, uma base, uma cama, para poder colocar o nosso instituto jurídico da posse em cima, para entender a posse. Vamos começar agora a tentar conceituar a posse. Vamos tentar dar um conceito de posse. Esse item aqui, a gente vai tentar fazer isso. Ok? Em todas as escolas, não importa se seja a subjetiva, do Savigny, ou a objetiva, do Hering, ou a sociológica, etc, 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 tem-se a ideia de que a posse é uma situação de fato em que uma pessoa, independente de ser ou não a proprietária, exerce sobre uma coisa poderes ostensivos, conservando-a e defendendo. Então, é uma situação de fato em que uma pessoa tem poder sobre uma coisa e exerce esses poderes que tem sobre a coisa para a conservação e defesa desta coisa. Ela precisa ser proprietária? Não, não precisa ser proprietária. Ok? E Hering, inclusive com a chancela do artigo 1196 do Código Civil Brasileiro, ele fala o seguinte: posse é conduta de dono. Posse é aquilo que faz quem parece ser o dono. Se houver exercício de poderes de fato inerentes ao domínio, ou seja, inerentes à condição de dono, à propriedade, vai ter posse, independente da intenção. É isso que difere a doutrina de Hering da doutrina de Savigny, certo? Então, vamos lá. Sempre que alguém agir como se fosse dono, ou seja, tiver uma conduta como se fosse dono, vai ter posse. Ok? Para Savigny, além da conduta de dono, teria que ter intenção. Tá? Então, além de parecer dono, o possuidor teria que ter a intenção de agir como dono, a intenção de ter a coisa para si. Segundo Savigny. Para Hering, não. Basta o agir como dono. Ok? E aí você tem aí o artigo 1196, que considera-se possuidor aquele que tem, de fato, o exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes da propriedade, o que corrobora a doutrina de Hering. Tá? O 1197 ainda tem aquela correspondência com a divisão da posse em direta e indireta, né? A posse direta de pessoa que tem a coisa em seu poder temporariamente, em virtude de direito pessoal ou real, não anula a indireta de quem aquela foi a vida, podendo o possuidor direto defender sua posse contra o indireto. Vocês verifiquem que o artigo 1197 ele não fala que o possuidor direto vai ganhar a propriedade, vai conseguir defender a propriedade contra o possuidor indireto. Ele fala que vai conseguir defender a posse, somente a posse. Ou seja, no juízo reivindicatório, o dono tem vantagem, ok? Mas no juízo possessório, essa vantagem pode ser do possuidor direto em relação ao possuidor indireto, tá bom? Vamos em frente. 1208 do Código Civil. Não induzem posse atos de mera permissão ou tolerância, assim como não autorizam a aquisição violenta, clandestina, senão depois de cessar a violência ou clandestinidade. Então vamos lá, vamos entender. Primeiro, mera permissão ou tolerância é o que se tem
diante de uma situação em que há uma relação de confiança. Esta relação de confiança ela pode vir mediante um contrato, que pode ser de locação, pode ser de comodato, etc., ou de mútuo, né? Você pode entregar um bem de garantia, né? O mútuo pignoratício, o contrato de penhor, você entrega um bem como garantia de um empréstimo, tá certo? E esse bem fica na posse da outra pessoa, ok? Desculpa, o meu tá coçando, deixa eu coçar aqui, porque senão não vou conseguir. Minha sogra briga comigo toda vez que ela me vê coçando, eu tenho que tomar cuidado. Vamos lá. Então, a relação de confiança ela pode vir de um contrato ou pode advir de uma relação também. Esse contrato pode ser oneroso ou gratuito, pode ser um comodato, pode ser mútuo, pode ser um mútuo federatício ou um mútuo gratuito, pode ser, como é que eu vou dizer? Pode ser um ato de permissão ou de mera tolerância. Perdão, um ato de tolerância ou de mera permissão. Então, se você permite algo, não quer dizer que este algo que você permitiu em relação ao seu imóvel, à sua posse, vai induzir a aquisição da posse pelo outro. Também os atos de violência ou clandestinidade não induzem transferência de posse, senão depois de cessada a violência. O que eu quero dizer com isso? Imagine que a Flávia, certo? Junto com 2 ou 3 capangas que a seguem, vai até a casa da Franciara, lá em Timóteo, e arranca pelos cabelos a Franciara. Não quero criar treta entre vocês, não, viu, gente? Não é para fazer isso de verdade, não. Arranca pelos cabelos a Franciara do seu imóvel e joga a Franciara para a rua. E entra para dentro da casa, tomando a posse, invadindo a posse. Imaginem vocês ainda que a Flávia, dentro da posse, continua a praticar atos de violência para impedir a Franciara de voltar para dentro. Certo? Então imaginem que não só ela tomou a posse de forma violenta, como ela continua praticando violência de forma a impedir que a Franciara retome seu imóvel. Porque a Franciara não vai desistir imediatamente. Ela vai chamar os vizinhos, gente, estão tomando minha casa, me ajuda aqui. Aí a galera vai juntar. Enquanto tiver perdurando esta situação de violência, não se pode considerar que a Flávia está exercendo a posse de forma mansa e pacífica. A partir do momento em que a violência acaba, pode-se considerar que ou seja, surgiu a posse da Flávia. E a partir daí, começa a contar o prazo de uso capião. Então, se essa violência, essa disputa violenta pelo terreno, essa briga das duas demorar 1 ano para acabar, certo? Durante esse primeiro ano, não conta prazo para uso capião. Tá? Somente na hora que a Franciara desiste da briga e fala, só na justiça que eu vou conseguir recuperar, que começa a contar o prazo do uso capião. Da mesma forma, a posse clandestina é aquela obtida às escondidas. Vocês viram que os juristas que a gente já citou falam que a posse precisa ser exercida de modo ostensivo, ou seja, de modo claro, às claras, de modo que as pessoas percebam que alguém está agindo como dono. Não basta uma pessoa estar escondida lá dentro do imóvel sem que ninguém veja. Então, se o Vinícius entra na casa do Igor, no meio da noite, na hora que o Igor está viajando para a praia, monta uma barraquinha num local que não dá nem para ninguém ver, escondida no cantinho do muro, e começa a morar ali, isso não começa a contar como prazo de uso capião. Somente quando a clandestinidade do Vinícius termina
Somente no momento em que a clandestinidade do Vinícius termina é que começa a contar o tempo, porque a posse passa a ser exercida de forma ostensiva às claras, com aparência de domínio. Ok? Então percebam, enquanto tem violência e enquanto tem clandestinidade, ou enquanto tem relação de confiança ilustrada pela permissão ou tolerância, ou enquanto tem um contrato vigente, não começa a contar prazo de uso capião coisíssima nenhuma. Quando vai começar a contar o prazo? Foi a pergunta do Geraldo Frederico. Vamos lá. No momento em que parar a violência, a disputa pelo imóvel física, né? Aquela violência lá de quem está sendo retirado de casa e quem está entrando na casa do outro. Ok? Naquele momento em que a briga acabou, foi cada um para um lado, um ficou lá dentro e o outro saiu. Naquele momento em que acabou a disputa física pelo bem, começa a correr o prazo de uso capião. Ou seja, aquele que foi despojado da sua posse tem o prazo definido em lei, que pode ser 5, 10 ou 15 anos, conforme vocês viram a guria mesmo, tá? Tem o prazo definido em lei para acionar o judiciário e reaver sua posse. E para pedir liminar na ação possessória, ou seja, para não criar um ius possessionis que seja protegido numa ação possessória, inclusive contra a concessão de uma liminar, tem que agir antes de ano e dia, ok? Então, eu, às vezes, deixo isso claro lá na minha ação. Toda vez que tiver ação possessória aqui, você precisa verificar há quanto tempo houve o esbulho, há quanto tempo houve a turbação, há quanto tempo houve o motivo para a ação. Se foi a menos de ano e dia, nós precisamos ficar atento quando vai ser esse prazo de ano e dia, quando vai ocorrer esse prazo de ano e dia, para entrar com a ação antes, tá? Ou seja, se no escritório de advocacia de vocês vai um cliente cuja posse foi turbada ou foi retirada, foi tomada há 364 dias, sinal de alerta. Você vai cobrar mais caro dele e vai passar a madrugada trabalhando para entrar com a ação antes de vencer o prazo de ano e dia, porque senão você não consegue a liminar de reintegração de posse e só consegue se comprovar que houve o esbulho lá no final do processo. Tá certo? Agora, esse prazo começa a contar do momento em que cessa a clandestinidade, ou seja, que o cara aparece usando o imóvel, enquanto ele está escondido lá dentro, não conta, ou no momento que cessa a violência, que a briga acabou, ou do momento em que cessa a permissão ou a tolerância, certo? Parei de deixar você ficar aí, você ainda não quis sair, aí eu tenho que fazer alguma coisa para tirar você daí, ou que cessa o contrato, ok? A partir do momento que cessou a relação de confiança, cessou a clandestinidade ou cessou a violência, começa a correr o prazo de uso capião. Tá bom? Então, o que poderíamos dizer que é posse? Estou conjugando tudo isso que a gente falou, podemos concluir que a posse é uma situação de fato protegida pelo direito, atribuída a quem, proprietário ou não de coisa corpórea, a tem em seu poder, exercendo sobre ela poderes de fato inerentes do domínio, distinguindo-se do mero detentor de aludida coisa. Ou seja, posse tem diferença para detenção. Posse e detenção não são a mesma coisa. A posse, como a gente já falou, pode conduzir o titular à aquisição da propriedade por uso capião, caso mesmo já não seja o dono da coisa. Ou seja, se ele tiver o ius possidendi, ele já é o dono da coisa. Mas se ele tiver o ius possessionis, ele pode vir a ser dono da coisa se essa posse se manter tempo suficiente
para que ele adquira ali a propriedade por uso capião, tá? Desde que o proprietário não haja, do verbo agir, que é sem H, tá? Muita atenção nisso, toda vez que tiver haja com H, é verbo haver. Haja sem H é verbo agir, tá? Então, desde que o proprietário não haja, pelo prazo legalmente instituído, para movimentar o judiciário para que ele lhe devolva ou entregue para ele a posse. Então, o proprietário, ele fica lá na inércia, descansando, dormindo, tá? E o direito não socorre aos que dormem, a gente já falou disso, tá? Agora, a posse é discutida, como a gente já falou, no processo, no juízo possessório, através de uma ação possessória. A propriedade é discutida no juízo reivindicatório, através de uma ação reivindicatória, tá? Ou juízo petitório, tá? Então, a ação possessória é a prestação jurisdicional que é destinada a devolver ao possuidor a sua posse ou promover a defesa dessa posse, sendo essa ação possessória manejável, inclusive, contra o proprietário, para se manter a posse com quem já a tinha como possuidor direto, tá? Visando uma segurança jurídica, tá? O proprietário, como tal, ele não vai discutir posse contra o possuidor direto, porque ele vai perder. Ele vai reivindicar a coisa numa ação reivindicatória contra esse possuidor. Ok? Eu falei que posse é diferente de detenção. Vamos dizer qual é a diferença de posse e detenção. E a diferença está no artigo 1198 do Código Civil. Tá aí. Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência, ou seja, subordinação, obedecendo, cumprindo ordens para com o outro, conserva a posse em nome daquele outro, não em nome próprio, e em cumprimento de ordens ou determinações ou instruções daquele outro. Então, se eu viro para o Alan e falo, Alan, toma aqui a chave do meu carro, eu gostaria que você fosse lá no meu carro e buscasse um envelope cheio de provas corrigidas que eu esqueci lá. O Alan, ele não tem a posse no meu carro. Não tem. Ele tem a detenção das chaves do meu carro e no momento em que ele estiver com o meu carro sob o poder direto dele, ele tem a mera detenção do carro. Ok? Ainda que eu peça para ele sair com o carro do estacionamento, parar em outro lugar ou ir buscar a prova com o meu carro na minha casa. Ele não tem a posse do carro, ele tem a mera detenção, porque ele se acha em uma relação de subordinação ou dependência e está cumprindo instruções minhas. Certo? Ele não está usando o bem para si, está usando o bem para mim. Ok? O parágrafo único diz que aquele que começar a comportar-se de modo diferente, tá? Ou seja, ele antes estava se comportando como o artigo anterior fala, mas ele muda o comportamento, presume-se ser detentor até que se prove o contrário. O que eu quero dizer? Se eu emprestei na frente de todo mundo a minha chave para o Alan ir lá buscar no carro as provas e o Alan não voltou para a sala de aula, levou o carro para a casa dele, presume-se que o Alan é detentor até ele comprovar que de fato tem a posse do bem. Tá certo? Savigny diz que o corpus sem o ânimo, ou seja, sem o animus domini, é somente detenção. Ou seja,
O Savigny fala o seguinte, ó, isso que o Ehring fala lá de que a posse só tem o corpus, tá? Se a pessoa tiver o corpus sem a intenção de ser dono, ele só tem detenção, tá? Só que essa teoria já é datada, tá? A gente sabe que nem sempre o possuidor ele vai ter a animus domini, ou seja, intenção de ter a coisa para si. Ou animus rensibi habendi, ou seja, vontade de possuir para si. Tá? Em alguns casos, vai haver vontade de explorar, vontade sem a vontade de ter para si. E Ehring fala o seguinte, olha, posse é um elemento objetivo que vem de um fato e que é comprovável pelo comportamento de dono. A gente já falou sobre isso. Então é objetivo, não tem nada, você não olha a intenção do cara. Porque o que acontece? Como você comprova, por exemplo, que o Juraci está agindo como dono de um imóvel? Não é pela conduta dele, não é porque ele aguou o jardim, não é porque ele aparou a grama, não é porque ele regou a árvore, não é porque ele pintou a casa. Ninguém sabe a intenção do Juraci. Ninguém vê dentro do pensamento do Juraci para identificar o animus domini. Segundo Ehring, fala assim, olha, é o comportamento dele, os atos objetivos que ele está praticando, o comportamento de dono dele, que indicam que ele tem a posse, e não a intenção dele. Esse negócio de intenção, deixa lá com o direito penal. Porque aqui a gente não está analisando intenção. Tá? Isso é o que o Ehring diz. Ok? Segundo ele, a detenção seria uma posse degradada. Uma posse que, em virtude da lei diminuir-lhe a importância, se avilta, ou seja, se torna menos importante, né, em detenção. Se transforma em detenção. Tá? Somente a posse gera efeitos jurídicos. Somente a posse gera efeitos jurídicos. A mera detenção não geraria efeitos jurídicos. Ok? Então, por exemplo, a pessoa que estivesse exercendo aquele poder sobre o bem em atos de mera permissão ou tolerância, ou ainda, como está escrito de azul aí, está marcado de azul, aquele que teria o poder de fato exercendo o poder sobre a coisa em nome e no interesse de outra pessoa e não em interesse próprio, ele não seria possuidor, e sim mero detentor. Como, por exemplo, o motoqueiro que usa a motoca da firma, da empresa, para entregar uma pizza. Em momento algum, ele se torna possuidor da moto. Ele é apenas mero detentor. Ok? Bom, segundo o artigo 1208, e essa distinção aí é do Carlos Roberto, a distinção entre mera permissão ou tolerância, quer dizer, permissão e tolerância são diferentes, tá? Na permissão, tem um consentimento expresso daquele que permite, tá? Do possuidor. Por exemplo, eu viro e falo assim, você pode usar este objeto para este fim durante determinado tempo. É um ato de permissão. Tolerância é um comportamento omissivo do possuidor, em que ele vê a pessoa utilizando, ele não faz nada, mas não sai da esfera de vigilância dele, ele está tolerando aquela posse. Tá? Então, você, por exemplo, permite que um parente seu more na sua casa. Tá? Se você falou, você pode morar aqui, é permissão. Se ele chegou
Colocou a malinha lá e você deixou e não falou nada, tolerância. Tá ok? B, outra diferença, tá? A permissão é uma manifestação de vontade unilateral, tá? Não é uma natureza negocial, tá? É um ato jurídico em sentido estrito, ok? Na tolerância, não se leva a vontade de quem tolera em consideração. Ele só não está fazendo nada, mas não está manifestando vontade alguma. E na letra C, a terceira diferença, tá? A permissão, ela se dá previamente para uma atividade futura. Então, você está deixando o cara morar ali a partir do momento que você dá a permissão. Enquanto a tolerância, algo já está acontecendo desde antes e você só não fez nada e permitiu que... Permitiu não, e tolerou que aquilo continuasse acontecendo. Ok? Mas essa diferenciação não tem o menor caráter prático, é apenas uma questão teórica, levantada pelo Carlos Roberto. Eu decidi explicar porque na hora que vocês estiverem lendo a doutrina, vocês vão passar por ela, tá? Por que ela não tem o menor caráter prático? Porque nem a permissão, nem a tolerância induzem a posse, tá? Então, usar o poder de fato sobre a coisa, exercido mediante permissão, mera permissão ou mera tolerância, não induz a posse. Ok? Eu voltei em vez de adiantar. Outra coisa que está no Carlos Roberto, que não tem importância no direito atual, tá? E que é apenas um relato histórico, é a existência de uma quase posse, né? O que seria posse em contrapartida à tal da quase posse? Segundo os romanos, existiria quase posse nas servidões pessoais, como uso e usufruto, né? Nas servidões prediais, que a gente ainda vai estudar nesse semestre, né? Em que um bem que é do direito real de outra pessoa aumenta a utilidade de outro bem, ou seja, um bem chamado dominante oferece a um bem chamado serviente, oferece a um outro bem chamado dominante uma utilidade, né, que aumenta o valor econômico e a utilidade desse bem dominante. A gente vai falar sobre isso lá na frente em outro momento, tá? Então, nas servidões prediais também haveria essa quase posse. E ainda no direito de superfície, que é aquele direito em que uma pessoa permite temporariamente que outra use o seu bem, tá? Que a gente também vai estudar futuramente, tá? Mas, segundo os romanos, também seria uma existência, haveria aí uma existência de quase posse. Como eu estou dizendo aí em letrinha bonitinha, não passa de uma reminiscência histórica, porque o sistema do Código Civil atual não prevê essa existência de quase posse. Ou se tem posse, ou se tem mera detenção, não havendo posse. Tá bom? Então não tem um instituto intermediário entre a detenção e a posse. É isso que eu quero dizer. Tá bom? Bom, objeto da posse e posse dos direitos pessoais. Aí aqui cabe uma pergunta. A posse seria só sobre coisas corpóreas, passíveis de direito real, ou seria possível haver posse de direitos pessoais? Seria possível haver posse de direitos ou só posse de coisas corpóreas? A gente sabe que direito real, pela doutrina dominante, embora ainda haja uma controvérsia, o direito real é cabível apenas sobre coisas corpóreas, tá? Os direitos sobre coisas incorpóreas, como direitos autorais, seriam mais para o lado dos direitos pessoais. Tá ok? A gente já sabe disso, eu falei na primeira aula que existe essa controvérsia, mas que a parte maior da doutrina entende que direito real é só sobre coisa corpórea. Mas e a posse? A posse, a gente sabe, a posse não é um direito real. Seria possível
exercer posse sobre um direito pessoal ou impossível. Bom, lá no direito romano, tá? A posse imprescindia, ou seja, tornava necessário um contato físico com a coisa, o que tornava impossível posse de direitos pessoais, lá no direito romano. Séculos depois, na Idade Média, por influência do direito canônico são as normas de direito dentro do âmbito da religião, da igreja, né? O conceito de posse sofreu um alargamento, passando a abranger direitos de jurisdição ligados ao solo. Vocês imaginam que o bispo, que era responsável por determinada, vamos dizer paróquia, mas eu não sei se na época era chamado de paróquia, determinada localidade, tornava-se possuidor de terras nesta localidade. Tá? Ele não era dono das terras, que eram da igreja, ok? Mas a posse aí não estava no exercício de fato de poderes sobre as terras, porque aí seria uma mera detenção, porque já que ele está numa situação de dependência e cumprindo ordens da igreja, seria apenas detentor da terra. Mas ele se tornava possuidor do direito de comandar essas terras, do direito de ser o pastor espiritual destas terras e de exercer influência e dominação econômica sobre essas terras e, por que não, acabar exercendo poderes semelhantes aos de possuidor sobre as terras, tá? Então, isso abrangia não só a terra, como também os direitos das pessoas, as indulgências, a responsabilidade sobre a espiritualidade das pessoas. Então, era posse do bispo ou do sacerdote, enfim, esta responsabilidade sobre aquela diocese, etc. No fim do século XIX, começou a haver uma forte crítica a essa extensão dada ao conceito de posse. Os autores começaram a restringi-la apenas ao âmbito dos direitos reais e dos direitos obrigacionais que consistissem no exercício de poderes sobre uma coisa, como os direitos de crédito baseado em título de crédito. Ok? Então, a posse poderia ser exercida sobre coisas corpóreas passíveis de direitos reais, sim. E sobre direitos pessoais, só aqueles que fossem manifestados, consubstanciados num objeto, no caso a cártula, né, o papel, o título de crédito, um cheque, por exemplo, uma nota promissória, por exemplo, uma letra de câmbio, uma duplicata. Então, a posse sobre aquele título significava a posse do direito, nele inscrita. Ok? Então, somente direitos reais e direitos pessoais atrelados à posse de coisas, como títulos de crédito, ações e etc., que poderiam ser considerados objeto do direito possessório. O que dá a entender que poderia ser ajuizada uma ação possessória para discutir a posse sobre um cheque, a posse sobre um formulário de ação, a posse sobre uma letra de câmbio, etc. Certo? E aí está escrito de azul aí, marcado de azul. Por que disso?
Somente esses objetos corpóreos, como as cártulas, né, os títulos de crédito, os cartões, os papéis que encerram em si um direito de crédito, estariam sujeitos às violências que a posse está sujeita para ser tomada. Portanto, uma ação possessória só poderia ser ajuizada por quem tivesse a posse turbada, tomada, retirada. Então, eu tenho a posse de um cheque. Alguém tomou esse cheque da minha mão? Aí sim eu posso ajuizar uma ação possessória para reaver esse cheque. Ok? A questão foi meio que resolvida pela súmula 228 do STJ, que bateu uma pá de calque falando que, ó, sobre direitos autorais é inadmissível direito possessório, tá? Interdito proibitório. Então você não pode entrar com uma ação de proteção possessória para defender o direito autoral. É outro tipo de ação, a ação vai cair no âmbito dos direitos pessoais, você vai discutir isso lá no juízo que discute direitos pessoais, mas não vai ser proteção possessória. Ok, pessoal? Entendido? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui no chat. Gabriel Rodrigues pedindo que eu não esqueça de responder. Professor, tem uma dúvida. No momento em que o proprietário entra com a ação de reintegração de posse, é cessada, acho que você quis dizer cessada, é isso mesmo. A contagem de tempo para o usucapião? Ô, Gabriel, sim e não, tá? Por que sim e não? Vamos lá. Você está exercendo a posse sobre um imóvel. Eu entrei com a ação possessória contra você. Conta o dia que eu entrei com a ação, ok? No dia que eu entrei com a ação, verifica-se se você tinha adquirido por uso capião ou não naquele momento, tá? Mas vamos supor, Gabriel, que essa ação minha foi julgada improcedente. Improcedente. Ou que eu deixei essa ação ser extinta sem julgamento do mérito, sem que você tivesse sido citado da mesma. Ok? Então, o prazo continua a contar. Então, não é cessado o prazo, nem suspenso, nem interrompido. Porém, a verificação do prazo que correu até o momento da ação processária se dá no dia do ajuizamento da ação. Ok? Se você ajuizou a ação dentro do prazo correto, tá seguro, a ação pode durar 10 anos, não tem problema. E o que conta é o dia que você entrou. Ok? Porém, se essa ação terminou em insucesso e você entrar com outra lá na frente, o prazo vai contar como se você não tivesse entrado com essa primeira ação. Tá certo? Vamos lá. Classificação de posse. Quais são as espécies da posse? Quais são os tipos de posse? Classificação é uma parte do estudo de determinadas matérias que nos permite olhar sobre os institutos jurídicos que a gente está estudando com diferentes olhares, com diferentes critérios, tá? Então, a gente vai olhar sobre vários critérios a partir de agora. Primeiro critério é quanto à relação da pessoa-coisa ou quanto ao desdobramento da posse. Nós podemos ter a posse imediata ou a posse mediata. A posse imediata é a mesma coisa que posse direta. Posse imediata é a mesma coisa que posse indireta, tá? A posse imediata ou direta é aquela que tem de quem tem a coisa sob seu poder de fato, como a posse do locatário, do depositário, do comodatário ou do usufrutuário, tá? A posse indireta, tá? É aquela que tem o locador, o depositante, o comodante ou o nuproprietário. Nuproprietário. Aquela pessoa que tem a propriedade, mas o usufruto é dado a outra pessoa, é chamada de nua propriedade, ok? Esse nuproprietário
é aquele que tem a propriedade, mas não pode usar porque o usufruto está dando. Não pode nem usar nem fruir da coisa porque o usufruto é de outra pessoa. Ok? Então vamos lá. Como eu disse a vocês, quem tem a coisa e seu poder imediato é o proprietário, o possuidor direto. Aquele que não tem a coisa sob seu poder imediato é o possuidor indireto. Quanto à presença de vícios objetivos, a posse pode ser justa, que é aquela que não apresenta nenhum vício de violência, clandestinidade ou precariedade, ou seja, uma posse limpa, tá? Que vai ser exercida de acordo com o que se espera, com o que a lei diz que pode ser exercida, tá? Sendo que posse violenta é aquela obtida por meio de esbulho, força física ou violência moral, tá? A doutrina pode ter o costume de associá-la ao crime de roubo, mas não só o roubo, tá? Pode ser o crime de esbulho criminoso, pode ser o crime de extorsão, em que você obriga uma pessoa a entregar algo, tá? Para alguém que vai passar esse algo para você, você não está tomando aquilo daquela pessoa, tá? Então, na extorsão, você obriga a pessoa a fazer algo que não deseja e que a lei não o obriga a fazer, mediante violência ou grave ameaça, tá? Então, vários outros crimes podem estar associados à questão da violência, tá bom? A questão é, se houver grave ameaça, a violência é moral. Se houver força, emprego de força, a violência é física. Não importa, vai haver violência. Enquanto não cessar a violência ou grave ameaça, a posse não deixa de ser violenta. Não deixando de ser violenta, não começa a correr prazo de uso capião. Ok? A posse clandestina é aquela escondida, de forma oculta, a surdina, na calada da noite, né? De forma que ninguém perceba. A doutrina costuma dar como exemplo o furto, que é aquele que pega sem ninguém ver. Mas não é muito bom associar a furto, não, porque o furto dá a entender que a coisa tem que ser retirada da esfera de vigilância da vítima, né? Enquanto na posse clandestina não precisa retirar a coisa da esfera de vigilância da vítima. Basta o possuidor clandestino ter poder de fato sobre a coisa, né? Ainda que esteja próximo à vítima. Vocês viram aquele filme Parasita coreano? Pois é. Quem viu pode entender o que é uma posse clandestina, tá? As pessoas estavam ocupando parte da residência de uma família de forma clandestina. Não vai correr prazo de uso capião enquanto aquela clandestinidade durar, ok? E a posse precária é aquela obtida com abuso de confiança ou de abuso de direito, tá? Você tem a confiança do proprietário e está abusando daquela confiança para se tornar o possuidor. Exemplo, tá? Um locatário que não devolve um carro ao final do contrato, ou um locatário de um imóvel que não sai do imóvel, apesar de já ter encerrado o contrato e a devolução do imóvel ter sido solicitada pelo dono. Ok? Enquanto houver a precariedade, enquanto não houver a resolução dessa questão da confiança, vai ser considerado como posse precária, tá ok? Quanto à boa-fé subjetiva ou intencional, lembrando a vocês que boa-fé objetiva é aquela que se manifesta por atos ou por documentos, tá?
E boa-fé subjetiva é aquela que está na intenção das pessoas, certo? Posse de boa-fé seria aquela em que o possuidor ignora que há vícios que impedem a aquisição da propriedade. Como, por exemplo, alguém que compra uma casa de uma pessoa que não poderia te vender, de uma pessoa que não seria o dono, mas você acha que aquela pessoa é o dono. Aquela pessoa se apresenta como dono, ela tem até documentos falsos que sejam, que indicam que ela seria o dono. Mas você não sabe que aquela pessoa não é o dono. Você não sabe que naquela aquisição de posse que você acabou de ter, há vícios que impedem a aquisição da propriedade sobre a coisa. Já a posse de má-fé seria aquela em que o possuidor sabe da existência dos vícios, sabe que adquiriu aquela posse com clandestinidade, ou com precariedade, ou com violência, ou qualquer outro vício, seja vício de consentimento, ou qualquer outro vício formal em relação ao negócio. Ele sabe que aquele negócio não vai torná-lo proprietário da coisa, e mesmo assim, tá? Ele permanece ali. Observem, nesse caso, ele nunca vai ter um justo título. Nunca vai ter um justo título. Porque ele sabia desde um tempo que ele não tinha papel nenhum, nem nada que fizesse dele legítimo proprietário. Mas isso não quer dizer que ele não possa entrar com ação possessória para proteger a sua posse, ainda que de má fé, tá? A gente até falou isso, né? O cara pode ser um invasor que invadiu de forma clandestina ou violenta, que sabe que tem vício aquela posse, mas a violência cessou, a clandestinidade cessou e o dono não fez nada. E aí começa a correr prazo de uso capião e ele pode, inclusive, ajuizar a ação possessória. Certo? Só que a posse de boa-fé, ela vem acompanhada de elementos que parecem ser verdade. Ou seja, o cara que é o possuidor, ele não sabe de nada que macule a posse dele. Existem vícios, mas para ele está tudo certo. Então, por exemplo, se eu vendi uma casa para alguém com uma escritura falsa e esse cara conseguiu registrar essa falsa escritura no registro de imóveis, o verdadeiro dono, portador da verdadeira escritura, vai conseguir cancelar esse registro. Vai dar trabalho, mas vai conseguir. Ele não vai conseguir ser dono da coisa. O cara que tem o registro da escritura falsa. Certo? Porém, observem, se esse cara for morando lá durante determinado tempo, tá? Ele vai ter o que a gente chama de uso capião com justo título, que vai ser de apenas 10 anos. Certo? O que significa que aquele justo título, aquela boa-fé dele foi premiada no fim das contas. Já o possuidor de má-fé vai ter que esperar o prazo de uso capião cheio. Tá bom? Eu acabei de falar isso, tá? Posse quanto à presença de título, tá? Posse com título é a situação em que há uma causa representativa da transmissão da posse, ou seja, um documento escrito, como um contrato de locação, um contrato de comodato. É aquela posse que você tem um documento que te autoriza a estar ali. Essa posse pode ou não conduzir a uso capião. Por exemplo, se for uma posse precária, como na locação no comodato, não conduz a uso capião. Mas pode, por exemplo, eu posso ter vendido uma propriedade para alguém, eu fui atrás da Flaviana e falei, ô Flaviana, quer comprar a minha casa? Aí a Flaviana fala assim, ô Léo, quero. Vamos fazer aqui um contrato de compromisso de compra e venda, então, Léo, vamos. Assina o contrato de compromisso de compra e venda, ela pega uma via do contrato, eu pego outra, eu dou a posse da casa para ela, ela mora lá. Ela tem justo título? Tem. Ela tem um contrato de compromisso de compra e venda. Ela tem transcrição? Não, eu não fiz escritura para ela, eu não dei escritura, ela não registrou a casa em nome dela, a propriedade da casa ainda é minha, mas a posse é dela e com justo título. Ela tem um documento que fala, inclusive, que a posse dela lá é legítima.
Ou seja, o prazo de usucapião está correndo, e se ela adquirir por usucapião, mesmo se eu negar fornecer a escritura para ela registrar em nome dela, ela pode conseguir esse registro através das vias judiciais numa ação de usucapião. Já a posse sem título é aquela desacompanhada de qualquer documento ou causa representativa que indique que houve uma transferência da posse. Ok? Aí, nesse caso, a posse é como um ato-fato. Por que ato-fato? Porque é um fato que, quando praticado, gera efeitos jurídicos independente da vontade do cara que praticou. Tá? É a mesma coisa do cara que acha um tesouro, que aquele tesouro, parte dele pelo menos vai pertencer a quem achou, e assim sucessivamente. Tá? Então você não tem controle sobre o que aconteceu. É um ato-fato. Tá? Não há uma vontade juridicamente relevante. Mas se você exerceu a posse, aquilo começa a gerar efeitos jurídicos independentes da sua vontade. Quanto ao tempo, pode ser uma posse nova, se tiver menos de ano e dia, como pode ser uma posse velha, se tiver pelo menos um ano e dia de duração. Ou seja, a posse que tem ano e dia ou mais vai ser considerada posse velha. E se for ano e se tiver ano e dia ou mais, aí, compadre, sabe o que vai acontecer? Não consegue, né, liminar em uma ação possessória. Aí, o juízo de valor vai ser exercido somente depois do fim do processo. Tá? Então, eventual devolução da posse vai ter que esperar o fim do processo. Aí pode demorar um ano e meio, 2, dependendo da carga de processos que o juízo da vara civil que estiver julgando a situação tiver. Ok? Todo mundo está me entendendo até aqui? Tá. Então vamos em frente. Quanto aos efeitos, posse ad interdicta, tá? É aquela posse que pode ser defendida por ações possessórias diretas ou interditos possessórios. O locador quanto o locatário podem defender a posse contra um terceiro que querem invadir, tá? Ou esbugar, tá? Essa posse não conduz a usucapião. A posse ad usucapionem é aquela que se prolonga no tempo, tá? E é destinada à aquisição da propriedade pela usucapião. O que significa, lógico, obedecendo os critérios da lei. Tá? É a posse com óleos ao usucapião. Tá? A posse ad usucapionem tem que ser mansa, pacífica, duradoura, pelo prazo temporal previsto em lei, ininterrupta e com intenção de dono, ou seja, o aquele animus domini no Savigny. O cara que quer exercer a posse, perdão, o cara que quer receber a propriedade de alguma coisa pela usucapião, ele deixa claro, pelo menos lá no momento que ele entra com a ação de usucapião, que a posse dele foi com intenção de adquirir. Aqui tem uma pergunta do Ronildo. Locação sem contrato escrito pode gerar posse? Apenas a posse direta, que é uma posse interdita, tá? Posse ad usucapione não, porque o contrato escrito, o contrato de locação, ele não tem formalidade necessária, não precisa ser escrito. Então, existe o contrato mesmo verbal, ok? Como que se comprova um contrato de locação que não é escrito? Pagamento de aluguel. Ó, a casa é minha, o Tício está morando na casa que é minha. E todo mês tem um depósito de R$ 1.000 na minha conta, vindo da conta do Tício para a minha, é óbvio que tem um contrato de locação aí. E quando vai deixar de existir esse contrato de locação? Quando o Tício parar de pagar esse aluguel. E eu não fizer nada para tirar de lá. Tá? Aí só começa a contar prazo de usucapião o dia que o Tício para de me pagar o aluguel e eu não faço nada para tirar o Tício de lá. Certinho? Entendido?
Então tá. Posse exclusiva com posse ou posses paralelas. Posse exclusiva é aquela que tem um único possuidor exercendo sozinho o direito de posse, tá? A posse exclusiva ela pode ser plena ou não, tá? Plena é aquela do cara que exerce como se fosse uma propriedade, tá? Ele exerce a posse como se a coisa fosse sua, que é a posse ad usucapionem. Ele está exercendo a coisa com intenção, com animus domini. A posse não plena pode também ser exclusiva, tá? O que seria um tipo de posse que não teria esse exercício de poderes da propriedade. Com posse, seria a posse de duas ou mais pessoas. Imagine vocês que João faleceu e deixou para seus filhos uma chácara com piscina, campo de futebol, pomar, poço de peixe, bababá, bababá, bababá. Eles não fizeram ainda o inventário, ou até fizeram e mantiveram a chácara sob propriedade dos três. Os três exercem a posse, tá? Num sistema de composse. Para a posse, a composse é o que o condomínio ou copropriedade é para a propriedade, tá bom? É da posse de mais de uma pessoa, e por ser da posse de mais de uma pessoa, essas pessoas exercem conjuntamente esta posse, tá? Esta coisa ainda não foi dividida, é isso que eu quero dizer, tá? Não se deve, todavia, confundir a composse com posses paralelas, tá? Posses múltiplas são posses de natureza diferente sobre a mesma coisa, como a posse do locador e do locatário. O locador tem posse indireta, o locatário tem posse direta. São posses paralelas, não são composse. Tudo bem? Posse natural ou posse jurídica? Posse natural é aquela que advém de um fato e que, embora tenha proteção jurídica, ela nasce, ela existe por causa de um fato. A pessoa chegou, começou a usar a coisa, começou a ter poder de fato sobre a coisa e é considerado possuidor. Já a posse jurídica é aquela que se adquire por força de lei ou de contrato, tá? Sem necessidade de ato físico sobre a coisa. Você não tem poder sobre a coisa, mas tem uma posse jurídica. Como, por exemplo, o constituto possessório, em que o João vende a casa para o Mário. Só que o João vira para o Mário e fala assim: ô Mário, vendi a casa para você. Você é o dono. Mas aluga ela para mim, eu quero continuar morando nela, mesmo sem ser o dono. Aí o Mário fala: beleza, não estou querendo morar nela mesmo, vou alugar para você. O João precisa sair e depois voltar? Não, ele pode continuar com as coisinhas dele lá. Só que agora ele não é dono, ele é apenas possuidor direto, ou seja, locatário. O que significa que ele teve a posse jurídica, ele deixou de ter. O Mário recebeu a posse jurídica da coisa e não a posse material. A posse material continuou com o João, mas a posse jurídica foi transmitida para o Mário. Ok? Posse pro indiviso e posse pro diviso. Se os copossuidores, a gente já falou sobre composses, né? Se os compossuidores têm posses de frações ideais da coisa, a posse é pro indiviso, ou seja, é posse de coisa indivisa. Vamos pensar. Tício e Mévio são donos de 50% da chácara, tá? Qual 50% é de Tício, qual 50% é do Mévio? Ninguém sabe. É 50% do todo. Mas não é a parte da frente de Tício, do fundo de Mévio, a direita de Tício, a esquerda de Mévio. Isso não foi determinado ainda. Só se sabe que 50% é do Tício, 50% é do Mévio.
Então, posse pró indiviso, ou de coisa não dividida, ou de coisa indivisa, é a posse de frações ideais da coisa. Tá? Enquanto não terminado um processo de inventário e não separados os bens como casa A de fulano, casa B de ciclano, todos os herdeiros têm poder ou propriedade, ou mesmo a posse, de frações ideais do patrimônio. Ok? Fração ideal, então, é um percentual sobre a coisa. Mas não é o pedacinho de terra que você está vendo aqui. Ninguém cercou nenhum pedaço para ser seu. O todo é 50% de um, 50% de outro. Por exemplo, posse pró indivíduo é a posse entre o marido e a mulher, dos bens conjugais. Ok? Posse pro diviso é aquela em que se dividem partes determinadas do imóvel. Se tem uma fazenda com 10 hectares e na partilha determinou-se que 50% vai ficar para a mulher, 50% vai ficar para o homem, mas esses 50% vão ser definidos o seguinte: os 5 hectares da direita fica para a mulher, os 5 hectares da esquerda fica para o homem. Faz uma cerca no meio, acabou. Mesmo se isso não tiver dividido no cartório de registro de imóveis, através do desmembramento, a posse já está dividida. Concordam? A propriedade só vai ser dividida no momento em que desmembrar a propriedade em duas no cartório de registro de imóveis. Criar duas matrículas. Uma para metade de cá, outra para metade de lá. Mas a posse pode ser dividida no momento em que um saiu da casa do outro e decidiram se separar. Basta que eles definam, até através de acordo, que a metade da direita vai ser de um e a metade da esquerda vai ser de outro, e já separem o fato ali da posse. Ok? Efeitos materiais da posse. Primeiro, os efeitos da posse quanto aos frutos. Tá? A gente estudou isso lá no segundo período, vocês de Patinca com a Mariana, os meninos de Timóteo comigo. Tá? Quando a gente estava estudando bens, que o possuidor de boa-fé é obrigado a restituir os frutos pendentes e os colhidos com antecipação, mas tem direito a ficar para ele dos frutos colhidos, percebidos, enquanto a posse era de boa-fé. Ok? Já o possuidor de má-fé tem que devolver todos os frutos, os colhidos, os percebidos, bem como aqueles que, por sua culpa, deixou-se de perceber. Ok? Ele só vai ter direito a ser reembolsado se ele conservou os frutos, as despesas de produção. Tá? Só que essa mesma solução não serve para os produtos. Qual a diferença entre frutos e produtos? A gente já falou também. Eu lembro como se fosse hoje. Talvez vocês não lembrem, mas eu lembro. Produto é aquele que, quando você retira da coisa, ele não se renova. Tá? Como, por exemplo, carvão de uma mina, diamante de uma mina, ouro de uma mina, petróleo, etc. Tá? Você está tirando e está diminuindo lá. Está acabando. Ok? Fruto não. É aquele que você tira e naturalmente nasce outro. Ok? Então, se os frutos, o possuidor de boa-fé tem direito a ficar com aqueles que ele colher no tempo certo, ou seja, aqueles que forem percebidos após o estado de maturação ser alcançado, os produtos não. Por quê? Porque, não obstante a boa-fé do possuidor, quando ele retira um produto, ele está se enriquecendo e ele está empobrecendo o dono do bem. Então, embora ele tenha boa-fé, ele está recebendo um enriquecimento sem causa. Está empobrecendo o dono do bem. Ao passo que com os frutos isso não acontece. Porque se eu não colher a manga apodrece, cai no chão, o passarinho come. Ok? Então, eu não estou, ao colher os frutos, empobrecendo o dono, porque aquilo ali vai dar manga de novo depois, vai nascer tudo de novo depois.
Agora, com o produto, não. Se eu tiro o carvão da mina, se eu tiro o minério da mina, ele vai ter menos minério no futuro. Então, se eu, a menos que eu tenha um contrato que me permita explorar esses produtos, aí é outra coisa, vai seguir o contrato, mas se eu sou apenas possuidor do terreno e retiro produtos desse terreno, eu tenho que restituir pelo menos o valor que eu enriqueci usando esses produtos, tá ok? Bom, em relação às benfeitorias, a gente também já falou lá atrás no estudo de bem, mas vamos lembrar. O possuidor de boa-fé tem direito de ser indenizado pelas benfeitorias necessárias e pelas benfeitorias úteis, podendo, inclusive, reter essas benfeitorias necessárias e úteis, ou seja, não devolver o bem enquanto não for indenizado. Quanto às benfeitorias voluptuárias, ele não tem direito de reter o bem, mas tem direito de tirar a benfeitoria se não estragar o bem, ou seja, se não tirar as qualidades do bem. Né? Por exemplo, você fez uma piscina de azulejo no bem, ó, a benfeitoria voluptuária tem como você retirar essa piscina de azulejo sem estragar o bem, sem deixar lá um buraco de terra? Não tem. Então você vai ter que deixar ela lá. Agora, se você colocou uma piscina de plástico de criança, dá para tirar ela sem estragar o bem? Pode tirar. Ok? Só a piscina removível pode ser retirada. Ok? Agora, o possuidor de má fé não tem direito à indenização, a não ser pelas benfeitorias necessárias, não tendo direito à retenção. Tá? Ele não pode reter um bem, tem que devolver e vai pleitear nas vias ordinárias a indenização pela benfeitoria necessária. Tá ok? Posse e responsabilidades. É o último slide, tá? Para quem está ansioso. O possuidor de boa-fé não responde pela perda e deterioração da coisa. A gente estudou isso no início do terceiro período. Ok? O possuidor de boa-fé não responde pela perda ou deterioração da coisa, a não ser que ele tenha culpa. Se ele tiver culpa, ele vai indenizar. Agora, se ele não tem culpa e a coisa se perdeu em seu poder, não indeniza. Res perit domino. Lembram? Res perit domino. O possuidor de boa-fé não tem que indenizar. Agora, o possuidor de má-fé tem responsabilidade objetiva. O possuidor de boa-fé só indeniza se tiver culpa. A responsabilidade dele é subjetiva. Agora, o possuidor de má-fé tem responsabilidade objetiva. Ele tem que indenizar, mesmo se ele não tiver culpa, e ele só não vai ser obrigado a indenizar se ele comprovar que o troço ia acontecer, mesmo se a coisa tivesse em poder do dono. Um exemplo que eu dei lá na época foi um cavalo com câncer. O cavalo está com câncer terminal e vai morrer no dia tal. Aí o cara ficou com um cavalo de má fé e o cavalo morreu. Só que o cavalo ia morrer mesmo se estivesse com o dono. Ok? Então, não tem dever de indenizar, porque ele pode comprovar, através de uma perícia médica, que vai ver que o corpo do cavalo estava todo tomado pelo câncer, tá? Que o cavalo ia morrer estando com ele ou estando com o dono. Tá bom? E aí tem um quadrinho, né? Que fala do tipo de possuidor, né? E o possuidor de boa-fé e de má-fé, e esses direitos que eu acabei de explicar. É um quadro resumo, para vocês lembrarem, tá? Então, depois que vocês estudarem, que vocês ouvirem de novo a aula, vocês relembram com esse quadro resumo. Eu não vou repetir, tá? Não vou repetir, porque eu acabei de falar a vocês, tá? Como eu disse, tudo que eu falei está dentro desse quadradinho aqui. Pessoal, eu gostaria de agradecer a vocês pela presença, tá? E nós temos ainda 5 minutos de aula, está aberto às perguntas. Quem tiver dúvida pode perguntar. Deixa eu ver se tem alguma
pergunta no chat. Gabriel Andrade. Ótima. O que é ótima? Gostou da aula? Foi isso? Ah, muito obrigado. Fico feliz quando vocês gostam, tá? É um assunto gostoso mesmo. Eu gosto dele. Muito boa noite, Gabriel Rodrigues. Um abraço a vocês. Todo mundo, gente, sinta-se cumprimentado. Boa noite a todos, tá? É sempre um prazer estar com vocês. Preparo essas aulas com o maior carinho. Estou com vocês durante esse tempo com o maior carinho, porque vocês são pessoas muito queridas. Tá joia? Adoro dar aula para a turma de direito. Sempre falei isso. Abração. Tchau, tchau. Boa Falou, Léo. noite. Falou todo Ok? mundo. Vou Tchau. encerrar a gravação nesse segundo. Obrigado, Márcia. Valeu. Ô, Léo. Falou, falou.